Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live aqui do nosso canal Debate Cristão Saudável. E eu oro para que de fato possamos ter um debate cristão e que ele possa realmente ser saudável. Vou repetir, estamos no debate cristão saudável e eu oro que possamos ter um debate cristão e que realmente ele seja saudável, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do seu bendito nome. Bom, hoje eu estou aqui para continuar a minha série, como eu falei ontem, prometi, sábado, quer dizer, da resenha antecipada do meu livro, certo? E hoje vamos então falar aí sobre o capítulo, era para falarmos sobre o capítulo 1, mas eu vou pulá-lo por uma questão técnica que ainda não está pronto e vamos ao capítulo 2. Mas você vai poder assistir depois do capítulo 1 quando eu gravar, ok? Que Deus abençoe e oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel. Muito obrigado, ó Senhor, pelas Tuas graças e pelo Teu favor, Senhor. Que possamos analisar o plano da redenção de acordo com a tua graça, com teu favor imerecido, com o favor do alto que vem sobre nós, Senhor. Que o vento impetuoso recaia sobre nossas vidas e que possamos ser luz para o mundo, assim como foi ordenado por Jesus. Querido Deus, muito obrigado por não esquecer de nós e pedimos, Senhor, que Tu estenda Tua mão, que Tu perdoe o nosso pecado, Senhor. Que Tu nos ajude a combater o pecado e que sempre nós possamos pegar uma mensagem cristalizada, Senhor, onde Cristo seja o centro. E como o apóstolo Paulo, que possamos olhar para a obra e atingi-lo com a soberana vontade e vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós oramos e toda a igreja diz amém. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, se você tiver seu emprego, enfim. Bom, eu estou aqui na tela do meu computador, vocês não estão vendo a tela, até porque eu acho que se eu mostrar a live vai cair, mas eu estou aberto com o meu capítulo 2. Quem está me entendendo, diga amém aí, faz um sinal. Antes de nós irmos propriamente para o capítulo 2, eu quero fazer rapidamente uma passagem geral pelos períodos que vamos analisar. Então vamos lá, deixa eu ver aqui os períodos da
história que vamos lá. Primeiro período é o mundo espiritual, né? Antes dos períodos a gente tem a introdução dos períodos no 1.7.1 e depois a gente tem pré-existência, que é o mundo espiritual, temos depois a pré-lei, que vai de Adão até Noé. Na verdade, que nessa pré-lei ainda tem um outro período, que é o período pré-diluviano, que vai de Adão até Noé, e depois do período diluviano vai de Noé até Moisés, ok? Depois do período de Noé, que é o período diluviano, nós temos o período de Moisés até Zacarias, que é o período da lei, que é quando Moisés engloba todos os mandamentos e dá ordem aos judeus, enfim, certo? Depois temos o período da graça, que é o quinto período, que é o período da igreja, que é de Jesus entrando em Jerusalém até o arrebatamento, o período do juízo, que é do anticristo até a segunda vinda, depois o sétimo período, que é o milênio, e depois o período definitivo, que é ir céu ou inferno, como você defendendo respectivamente, né? Como foi defendido no juízo, certo? Bom, então hoje nós vamos mexer no período, nós vamos falar sobre as religiões. Qual é o problema das religiões? A primeira pergunta que nós precisamos fazer enquanto pessoas racionais é se Deus existe. Essa vai ser a base do meu livro. Deus realmente existe? Se ele existe, o que ele nos ordena? Qual é a forma que ele nos salva? Porque todas as religiões têm um caminho para chegar a Deus, mas a gente tem que ver a necessidade. Quem está comigo, diga amém. A gente tem que pegar a necessidade humana, que é de um Salvador, de alguém que pode justificá-lo com o divino, e uma solução que atenda essa necessidade. Então, qual é a solução que atenda a necessidade do homem, que livre o homem do pecado, que dê ao homem a vida eterna, que dê ao homem meios para que ele possa chegar lá? Qual é essa religião? E aí, na primeira fase da introdução do capítulo 2, lembra que cada capítulo é dividido por fases? A gente vai ter a primeira fase, uma introdução geral sobre esse tema, sobre qual religião atende essa necessidade. Então, segundo aqui, a gente vai falar que o principal
principal fundador dessa doutrina, que é a doutrina salvífica, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ele mesmo disse isso. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então a doutrina cristã, ela não está precisamente a um mero homem, mas ela está presa àquele que realmente é Deus e se fez homem. É o que a gente vai falar em João 1, nos próximos capítulos. Agora, que houve, meu querido? É que eu não quero perder o raciocínio. Se não for algo urgente, por favor, aguarde, tá? Então, a doutrina que faz, que dá a solução para o problema é a doutrina cristã. A doutrina baseada em Cristo. No meu livro, veja bem, eu não botei isso lá abaixo, botei que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós precisamos entender que nas religiões irmãs, mesmo que estejamos dentro de uma religião cristã, existem outras duas que podem alegar, mas eu também sou de Deus, que é o judaísmo e o islamismo. E não querendo menosprezar os nossos irmãos judeus e islâmicos, o ponto central da fé salvífica é Jesus Cristo. Então não basta ter a lei de Moisés, não basta ter todas as outras revelações do Senhor, se nós não tivermos a revelação principal e primordial, que é a vida e o ministério de Cristo. Ainda sobre isso, um pastor presbiteriano, um pastor que particularmente eu gosto muito, ele disse assim: Pastor Augusto, gente, eu estou fazendo um resumo do capítulo, então é um resumo que vai ser mais longo, ok? Quem está comigo aqui, diga amém, só para me saber. O pastor Augusto Nicodemos Lopes, pastor da Presbiteriana, primeira igreja presbiteriana do Recife, ele disse, abre aspas, os fundadores de outras religiões não morreram no lugar de seus seguidores. Eles deram alguns ensinos preciosos, sim, muito preciosos. Aliás, por seus seguidores. Muitas coisas nessas religiões é bom senso, assim como no cristianismo, mas é um bom senso. Mas a diferença principal é que se você fizer um apanhado nisso da religação do homem que eu falei, você vai ver que, na verdade, tendo centenas e centenas de religiões, só existem duas categorias:
Ele ainda disse: uma categoria apenas em que o ser humano faz alguma coisa para se religar com Deus. Ele tenta uma religação com a divindade pelo seu próprio mérito e esforço. Eu faço, eu mereço, ofereço eu ofereço boas ações. A outra categoria é o contrário. É de cima para baixo. Então, é Deus que vem ao homem e dá a oportunidade do ser humano se reconciliar com ele. Em todo mundo só tem uma religião que ensina isso, que é o cristianismo histórico. Um Deus que veio até nós e pelo seu sacrifício, levando a culpa deles, a nossa culpa, que podemos ser livremente perdoados se perdoados e religados a Deus. Fecha aspas. Então, ele é o único caminho, ele é a única salvação. Aí nós vamos ver lá, né? Eu botei aqui na introdução ainda do capítulo que nós precisamos ter aí eu cito algumas coisas, como por exemplo, a palavra de Paulo aos Colossenses, quando nós precisamos analisar que a maioria das religiões temos que compreender a necessidade que temos de Deus, que tenhamos a salvação, pois afinal não é possível se relacionar com alguém que não conhecemos. Então é necessário nós conhecermos a Deus. É necessário que nós aprendamos quem Ele é. É necessário que, como no Evangelho de João e como no livro de Gênesis, é necessário que nós saibamos como a divindade se encarnou e deu a salvação a seus filhos. Só é válido acreditar nas intenções desse ser superior à medida que descobrimos realmente a sua natureza. Tem muitas pessoas que acreditam em muitas coisas, mas não tem base. Não tem base para a sua crença, não tem base para o seu entendimento. Em segundo lugar, precisamos informar que o nosso relacionamento com Deus é biliteral e não uniteral. O nosso papel dentro desse relacionamento com Deus é muito importante. A criação do cosmos, da encarnação do Verbo e do papel de Deus na criação é algo que nos leva a acreditar na criação.
é algo que nos dá a chance de realmente confiar nesse Deus. A criação é uma prova da existência desse Deus, que é o único Deus verdadeiro. E aí nós falamos sobre várias coisas. Falamos sobre a visão e a natureza da divindade de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Falamos do relato da criação. Falamos do envolvimento desses três seres divinos na criação e na ação da salvação. O Evangelho de Cristo é para a nossa salvação e para que nós tenhamos uma identidade em Cristo. Afinal, podemos ter convicção do nosso propósito sobre a nossa existência se fizermos três perguntas para nós mesmos. E aqui eu quero que você preste bem atenção. De onde vim, para onde vamos e por que estamos aqui? Ou melhor, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui? Quem nos colocou nesse planeta? Ou caímos de paraquedas aqui? Quem foi aquele que nos deu a vida? E o plano de salvação que nós vamos discutir nesse livro é o que nos responde essas perguntas. É o que nos responde porque faz sentido entender o plano da redenção à luz da Bíblia. Primeiro, Moisés, o profeta que liderou o Êxodo, ensinou-nos que através do Gênesis e também de uma tradução, e aqui eu estou falando de um líder Joseph Smith como líder histórico, ok? De Joseph Smith traduzindo em junho de 1830, 18 de 1831, ele fala, em pérola de grande valor, ele fala que a criação de todas as coisas e também como se deu a origem a todos nós. João também deu-nos um ensinamento precioso sobre o Verbo de Deus e sobre toda a criação que vem por meio do Verbo. No início do Gênesis, Moisés apresenta e faz uma análise criteriosa sobre como Deus criou todas as coisas. Quando ele diz, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso está em Gênesis 1, em João, em Gênesis capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Isso que eu citei está em João. Em Gênesis capítulo 1 diz, no princípio que houve Deus os céus e a terra. A mesma forma que nós analisamos o Gênesis é que vai nos dar base para entendermos os outros períodos da história. Por exemplo, nós temos na primeira etapa da criação do mundo, nós temos
que Cristo, porque foi Cristo que criou, João nos apresenta isso, porque muita gente pensa que foi Cristo, que foi Deus que criou a terra. Não foi Cristo. Quando João fala que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e ele era Deus, esse era Deus não se refere a Deus Pai, mas se refere ao Deus Filho. Ele é o Verbo de Deus. Então, na primeira etapa da criação, Cristo criou o firmamento, os céus e a terra. Isso a gente lê em Gênesis 1, de 1 a 10, em João, de 1 a João 1 e 2 e Moisés 2. No segundo período, Jesus fez a vida vegetal. Isso está nos versículos 11 a 19 de João 1. No terceiro, ele criou, na terceira etapa, ele criou a vida animal. Gênesis 1, do 20 ao 25. Em último e quarto lugar, ele criou a vida do homem. Homem e mulher os criou. Isso está em Gênesis 1, 26 ao 31 e Moisés Deus. O mundo espiritual, conforme o relato de João no seu livro, todas as coisas foram criadas primeiro espiritualmente, para depois serem criadas materialmente. A gente faz uma distinção e quem foi os autores? Jesus Cristo. Jesus Cristo criou todas as coisas sob a permissão de Deus Pai. E aí depois a gente vai falar mais sobre isso, certo? Eu lembrei que é só um resumo do capítulo 2 aqui. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu só botar aqui. Então vamos lá. Só para terminar aqui a primeira fase do meu capítulo, nós vemos então a criação do mundo, como eu já expus. Sobre o relato da criação, eu só quero fazer 2 adendos aqui. Ler 2 escrituras, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. E essas escrituras vão nos ajudar a entender o nosso DNA espiritual e o propósito do próprio Deus sobre a criação. Diz assim, abre aspas, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aleluia. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o ar, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E que o Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nessa passagem existe o enfoque da criação. O relato da criação está nessa passagem. Gente, tudo isso que eu estou expondo vai ajudar nós a entender a raça. Não pensa que não tem nenhuma relação, porque está tudo relacionado. No final dessa série você vai conseguir perceber isso. Também João, ensinando a mesma doutrina, de dizer, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Veja bem, João está falando que quem é o Verbo é Jesus. Então, se no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ou melhor, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, então João está dizendo, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Tem muita gente aqui dizendo, não, Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Então, como tu me explica dizer que eles têm a mesma natureza? Vamos discutir sobre isso, certo? Bom, então temos aqui o propósito da criação do mundo, a encarnação, que depois vamos nesse tópico de João falar, e o papel de cada um dos seres celestiais, dos textos, nós vamos expor, ok? Na segunda fase, então, do capítulo, nós vamos discutir se existe um Deus. Por quê? Porque se existe um Deus, então a maioria das pessoas, nós temos que analisar, como eu já disse, se essa criação foi feita por Deus e se ele realmente existe. Agora, já pode parecer meio contraditório, mas mesmo que precisamos analisar se a criação foi feita por ele, já é dito de antemão que a própria criação é uma prova da existência dele. Então, no tópico 2 a gente vai falar sobre isso. Eu não vou entrar muito porque já falamos um pouco sobre isso, lembrando que Deus é trino, então Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele está em todos os lugares. Em segundo, na terceira fase do nosso capítulo, nós vamos falar um pouco sobre as religiões. Então eu não vou entrar em cada uma delas, mas eu vou dar uma visão geral. A gente vai falar primeiro sobre a introdução, então
falando sobre Deus, precisamos saber que existem muitas visões a respeito de Deus. E essas visões dentro da história ganharam muitas dimensões. A complexidade da vida e da natureza através da ciência e da religião. Muitas pessoas tentam explicar o que é vida e como se dá a natureza, ou como se dá a vida e como se deu a natureza. No ambiente acadêmico, por exemplo, muitos tentam bater martelo e dizer que Deus não existe realmente. O significado de religião, vamos lá, o significado da religião é definida como um sistema sociocultural de comportamentos, práticas, moralidades, crenças, visões de mundo, textos considerados sagrados, lugares santificados, profecias, ética, organização, que geralmente relacionam a humanidade com seres sobrenaturais, transcendentais e espirituais. No entanto, não há um senso acadêmico sobre o que precisamente constitui uma religião. Então, religião é todo um grupo que tenta definir se Deus existe e quem Ele é. Isso é religião. E aí a gente vai falar sobre a religião cristã. Também a gente precisa falar da ontologia e a metafísica, que são estudos que nos ajudam a definir o que é uma religião e como essa religião, como essa cosmovisão religiosa pode ser uma visão filosófica para definir a existência de Deus. Ainda precisamos definir a etimologia da religião. A etimologia diz que durante o século III e o século IV foi a rejeita a interpretação de Cícero e afirma que o termo de religare ou religar, argumentando que a religião é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. Oi, meu amigo, já estamos há tempos aqui. Fique conosco. Então, o termo religio deriva-se do termo religare, ser separado em razão do pecado original de Adão e Eva, segundo o cristianismo. Ainda Mercório, do século V depois de Cristo, considera que o termo religio deriva-se do termo religare. Então, essa definição. A história das religiões, elas implicam
que existem muitas teorias até o século XV, né? 18, desculpa, incentivado pelo cristianismo, a comum ideia que a primeira religião do mundo é monoteísta, e de fato era. Essa religião chamada, que primeiro foi judaísmo e depois virou cristianismo, foi a primeira religião. E aí a gente vai ver os movimentos religiosos, o estudo da religião, né? E tudo que precisamos aprender. Vamos lá então. A primeira religião que nós temos é o ateísmo. O ateísmo basicamente diz assim: não, Deus não existe, foi uma invenção do ser humano. Ainda no filme Deus Não Está Morto, Josh, um autor do filme, diz: se Deus criou tudo, então quem criou Deus? Essa teoria do Big Bang, de uma explosão de átomos e moléculas já existente do nada. O problema dessa teoria do Big Bang é que sem do nada se faz. Não podemos dizer que do nada evoluiu tudo. Então, essa teoria do ateísmo cai por terra quando nós vamos analisar segundo as Escrituras. A meu ver, o ateísmo não acontece pelo fato de simplesmente uma pessoa não querer acreditar. Ao contrário, acontece por problemas de relacionamento externo das pessoas para com Deus. Posso estar falando bobagem, porém, mesmo que existem pessoas ateias que afirmam que são bem resolvidas com suas crenças, não creio que elas não gostariam que existisse algum ser superior. Todas as pessoas procuram um Deus. Porque tem um pregador que disse que todas as pessoas, todos os seres humanos têm um buraco no coração. E esse buraco é do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus pode preencher. Então o problema do ateísmo é esse, que não existe. A pessoa não tem como ter certeza que Deus existe. Mas aí você pode dizer assim: mas então o cristão também não pode. Racionalmente não, você está certo. Mas pela fé, eu posso ter certeza que Deus existe. Amém? Agora vamos por evolucionismo. Coloquei basicamente algumas religiões aqui. Evolucionismo. Não. Feba. Durante a profecia difundida no século XIX entre os muçulmanos, a qual dizia que Allah era adorado como Deus por eles, levantaria um profeta para representá-lo.
Isso aconteceu algumas vezes, certo? E ao longo da história do islamismo foi criada uma nova religião, né? E Mirza Alud, ele recebeu título de Bábel, seja a porta, ou seja, precursor do profeta, né? Essa fé então se tornou, esse homem, ele faleceu em 1892, né? E seu filho, nesse pronunciar, assumiu a liderança do grupo, solidificando os ensinamentos do movimento. Depois da sua morte, em 1921, Shoshi, que foi seu neto, tornou-se um novo líder do grupo. Então, temos algumas, né, temos alguns livros como escritura deles. Aí vamos ver lá o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o espiritismo e outras religiões. Eu vou falar basicamente sobre o hinduísmo, o judaísmo e o espiritismo. O hinduísmo ele foi criado na Índia e não existe apenas uma religião do hinduísmo, mas são diversas, sendo o hinduísmo a maior delas, pois ela absorveu influências em diversas civilizações. É difícil definir o hinduísmo, pois ele não tem um único fundador, mas existem muitas seitas. Os fundamentos abrangem um período que vai dos séculos 18 até o século 10 a.C. A divulgação da religião hindu no Oriente deve-se à sociedade teosófica de Helena Blavatsky. Então, no hinduísmo, por exemplo, a gente tem, né, diversos documentos que são tomados como escrituras, como antigos manuais para sacrifícios, as comunicações confidenciais, o saber e as antiguidades. Né? Cada um deles tem um nome que eu não vou pronunciar aqui. Deus, ele é o que é fundamental do hinduísmo, e seu espírito, o espírito do Deus hindu se chama alma do mundo. Essa alma é conhecida também como Trimuti, ou Deus Sino e Uno, né? Também acreditam em Deus de 3 partes. Jesus nos hindus, ele é um mestre, um avatar, mas ele é um filho de Deus, assim como eu e você. Não há nada de especial. A morte de Jesus não expia pecados no hinduísmo. Bom, no judaísmo,
no judaísmo, o judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta da história. Tem como principal crença a existência de apenas um Deus, o Criador do mundo. Para os judeus, Deus fez um acordo com Abraão, tornando esse servo um ganhador. A religião foi institucionalizada por intermediação de um homem, Moisés. Atualmente a fé judaica é praticada em vários países do mundo, porém no Estado de Israel que encontra maior número dos seus seguidores. O judaísmo é uma religião irmã do cristianismo, inclusive o cristianismo surgiu do judaísmo. Eles não acreditam em Jesus, mas eles acreditam na lei e nos profetas e, basicamente, diferente do cristianismo, o judaísmo não acredita que Jesus é Deus, sem filho de Deus. Ele foi só um homem louco que morreu, mas um dia, para a glória de Deus, eles vão... é uma profecia tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, que eles vão acreditar em Jesus Cristo. Amém? Bom, eu achei que eu ia conseguir falar sobre todas elas. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí dentro da religião cristã a gente tem protestantismo, o adventismo, o catolicismo, o mormonismo, né? E dentro de cada uma dessas religiões, Jesus Cristo é recebido como Deus, mas existem diferenças nas suas visões aí. Por exemplo, no protestantismo, Jesus Cristo é o único Deus, né? E Deus e Pai são dois seres separados, mas unidos no mesmo propósito. Tem diferença dessa questão, mas é uma questão principal essa visão. As testemunhas de Jeová é uma visão protestante, mas ainda não é considerada bem protestante, porque eles têm diversas coisas que não batem com o protestantismo. O mormonismo, que é a qual eu faço parte, você querendo ou não, eu não concordo com tudo da igreja mórmon, quero deixar bem claro isso. Acho que tem muita coisa que não é bem como é pregado, mas na igreja é ensinado, né? Jesus Cristo antes. Muita gente diz que a gente não adora Jesus Cristo, é mentira. Na religião mórmon também é
é ensinado a Bíblia. Muita gente diz que a gente não tem a Bíblia, é mais uma mentira, só que tem outros livros além da Bíblia, certo? E eu sou mormon desde os 9 anos e tem algum revolta a dizer, tem muitas coisas quais eu não concordo, não com a doutrina, mas com os líderes da igreja, porque distorcem a doutrina. Inclusive, eu tenho um livro que eu estou falando sobre essas heresias. E aí a gente tem o Adventismo, que é Adventismo da Ellen White, que foi criada, né, em 22 de março, né? Desculpa, que surgiu entre os meados do século XIX, né? Também a gente tem, dentro do Adventismo, a gente tem algumas coisas como, assim como assim como os protestantes, os adventistas não aceitam a divindade de Maria, somente a divindade de Jesus. O Ellen White foi a profetisa do movimento adventista, né? Ela pegou muitas coisas da Bíblia e explicou, né? Esses livros dela são considerados pela maior parte dos adventistas como inspirados, mas pelo que eu vejo, não somente na literatura, mas também de pessoas, Ellen White em nenhum momento foi comparada com Jesus Cristo. Pode ter um pequeno grupo que o compara sim, mas não é todo o grupo. Eu não sou adventista, mas assim como muitos dizem que os mormons adoram a Jesus Cristo, é mentira também. O Ellen White acredito que é mentira, certo? Dentro da salvação, o principal mandamento adventista é respeito do sábado. Ainda no período da raça de Esquadrão, o sábado, assim como a teologia mormon tem esse mandamento. E agora, falando rapidamente sobre o catolicismo, no catolicismo a gente tem os santos, Gente, eu falei sobre o livro de Gênesis no começo dessa exposição. Então, depois, porque eu estou expondo o conteúdo do meu livro, que é o grande plano de Deus para a salvação do homem à luz da raça. E aí eu falei sobre Gênesis, falei sobre... Então, depois que eu terminar, que eu vou colocar no meu canal do YouTube e você pode ir lá assistir. Ainda no capítulo 2, depois que falamos da religião, vamos discutir, né? Aí sim, aí eu vou para a seção 2, o capítulo 2, que é a introdução do meu pensamento. Primeiro eu expus os pensamentos, agora eu vou pro meu. Eu não vou conseguir fazer esse capítulo em
eu vou ter que fazer em 2 partes, mas se você não viu, vá lá e veja. Lembre-se que essa aqui é só um resumo, o livro completo ainda vai demorar para sair, mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por todos que estiveram aqui. Até amanhã para a gente continuar essa exposição no meu livro, O Grande Plano de Felicidade, a Luz da Raça. E não sei se eu consegui explicar bem o que eu expliquei, mas vá lá e veja de novo, tá bem? Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz.